Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Pode Errar, mas não desiste. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Leandro Vargas, consultor da área da beleza, saúde e bem-estar e mentor de carreiras. O objetivo desse podcast, ele é apresentar para vocês histórias de sucesso, onde vocês vão conhecer as histórias das pessoas e se identificar com muitas coisas que elas passaram. Então, o Pode Errar, mas não desiste, ele quer mostrar para vocês que a diferença, às vezes, de um profissional de sucesso para um que trocou de área é que ele não desistiu. Ele também passou por tantas dificuldades quanto vocês, mas ele não desistiu. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês, sigam o caminho, porque vocês não podem desistir, que lá na frente vai dar certo. E também, para ser justo, eu quero contar para vocês uma coisa que é da onde saiu essa ideia do podcast. Não foi minha, foram de 3 pessoas que falaram para mim em algum momento e disseram: tu tem que gravar um podcast, tu te comunica bem, tu fala bem com as pessoas e tal. E aí dessas 3 pessoas, um não tá aqui, é o Alisson Jesus, ele é de São Paulo, mas em breve ele vai estar aqui no canal contando a história dele também, que é um grande amigo que eu tenho. E os outros 2 são daqui do Rio Grande do Sul, e nada mais justo do que começar com essas 2 figuras ilustres que fizeram todo o processo para eu estar aqui, né? Então eu recebo aqui hoje Marcelo Maschi, que é proprietário e o mentor artístico da rede Marcelo Maschi Hair Salon, e o Daniel Lucas, que é também sócio proprietário de um salão do Brilhos Hair de Venâncio Aires e um artista de uma das marcas mais conhecidas do mundo de coloração. Quero agradecer os 2 por estar aqui hoje. E também quero agradecer muito, porque se isso aqui está acontecendo foi porque vocês me incomodaram e fizeram eu criar isso daqui. Que se tem uma coisa que tu sabe fazer é falar, né, Leandro? Cabelo tu não era muito bom. Não, nunca foi. Falar até bom. Muito obrigado pela oportunidade, Lê. Estou muito feliz de estar te vendo alçar voos maiores e seguindo aí as nossas dicas de como aproveitar melhor os teus próprios talentos. Então, bora nós. Que legal, cara. Vamos contar pro público a história de vocês. E Marcela, a primeira pergunta que eu vou te fazer, cara, é como é que tu veio parar no mundo do salão? Porque tu veio de uma outra área, eu conheço a tua trajetória, e eu sei que não tinha nada a ver com o mundo de salão de beleza, e de repente, cara, o cara tá aí dentro do salão. É que naquela época, né, hoje, ainda bem que mudou, né, na real, né, mas tinha muito preconceito, né, na época eu tinha 18 anos, e então eu queria ser cabeleireiro, eu ficava pensando que eu ia perder as namoradas, E é bem o contrário, né? Hoje eu não sei, eu sou casado, então não sei, mas acho que os solteiros se dão bem, entendeu? Mas na minha época isso, por incrível que pareça, pesou, né? O preconceito que tinha na carreira, né? Aliás, não era uma carreira também, né? Era, se tu não deu certo, ia virar manicure. Não deu certo, ia virar cabeleireiro. Era um subserviço. Era subserviço, né? É verdade. Então, eu fui por um caminho, fui cigarreiro. Aí que entra a história de Venâncio Aires. Olha aí, garoto. Então eu dirigi aquelas combonas, trabalhei em marketing da Philip Morris, visitei as plantações de fumo. Inclusive sei como é que é a folha que é mais cara, a folha que não é. As qualidades do fumo. Do fumo. Fui mais de uma vez a Venâncio. Venâncio é a capital do chimarrão, mas é uma das grandes exportadoras de tabaco. De tabaco, então, ali em Santa Cruz, claro, óbvio, onde fica a fábrica, né, mas... Ali é onde fica o dinheiro. Venâncio só visitei bastante, né? Então, foi mais ou menos isso aí. Eu trabalhava por causa que eu tinha esse preconceito, né, na real, né? Não queria sofrer o preconceito, né, na real. Mas tu queria ser cabeleireiro? Mais ou menos, Leandro. Porque o meu pai, eu sou filho de pai e mãe da beleza, né? Mas o meu pai era barbeiro, né? Não é mais vivo. Era barbeiro. Esses barbeiros que tá na moda agora. Barbearia clássica. Clássica. Old school, que eles chamam Old hoje. school. Antes era o barbeiro raiz. E a minha mãe, ela fazia desde as florzinhas da grinalda até o penteado da noiva. Eu me lembro que ela tinha umas forminhas. Tu lembra disso? Não, aqui eu vou ter que vou ter que interromper o Marcelo, porque assim, muitas pessoas sabem, e a maioria que vai entrar agora também não vão saber. A gente tem uma relação de sangue, a gente é primo, né? Então, o meu pai era irmão da mãe do Marcelo. Então, Meu padrinho.
Padrinho do Marcelo. É. E muitas vezes eu fiquei pra minha mãe e meu pai trabalhar, eu ficava lá na casa com a Sim. mãe do Marcelo. E é isso que o Marcelo tá falando das grinaldas, cada primo tinha uma função, Que era fazer as que florzinhas. era fazer as florzinhas, Era umas colocar as forminhas de miçanga, ferro e frisar, tal. Isso. cortar. Eu não podia cortar porque eu era muito pequeno, eles não deixavam. Eu não Isso. podia nem cortar nem frisar, que era o mais legal. Mas eu tinha que colocar as miçangas. Isso era Sim. aquele episódio do Big Bang Theory da Penny Blossoms? Mais ou menos. É, mais ou menos. E era bem isso mesmo, era um talento, uma coisa muito refinada, Muito né, que refinado ela ela tinha. tinha, né? Junto com ele, que era um barbeiro, né, raiz, né? Sim, o pai do Marcelo, ele fala assim, barbeiro raiz, mas ele era o barbeiro que atendia a nata de Sim, Canoas. a nata. A nata, todo mundo, assim, ó, todos os magnatas Era o de melhor. Canoas só iam no dele, ele era o melhor de Ele era o Canoas, não melhor. existia outro. É. Então era uma referência. Porém, quando eu me via cabeleireiro, eu não me via trabalhando nem na barbearia do meu pai e nem fazendo as grinaldas pra minha mãe, entendeu? Não me via nenhum nem outro. Totalmente um conflito ali, ó. Uhum. Daí foi indo, e um belo dia eu comecei a encher o saco de trabalhar na empresa, não queria mais. Eu parei, eu não fui direto pro salão, né? A gente nunca vai. Eu simplesmente saí do lugar e tenho amigos até hoje, até tô no grupo dos cigarreiros, cara. Da Felipe Morris. Fica a história, né? Fica. E aí, então, eu comecei a ficar sem dinheiro, né? Comecei a ficar sem dinheiro, acabou as rescisão, acabou tudo. O que sobrou de dinheiro, eu comprei um curso no Senac. Nisso, meu pai, falando com o pai disse, vai fazer um curso só. Me ouve pelo menos essa vez, não vem trabalhar em Canoas e nem com homem. O pai me frisou muito bem isso aí, que ele não queria que eu trabalhasse com homem. O homem chora preço. Não lavava o cabelo, eles queixavam que os caras não lavavam o cabelo. Pra cortar o cabelo sujo pra lavar. Na boa é um trabalhinho mais chato de fazer. É. E aí eu fui pro Senac, cara. E aí lá no Senac eu conheci um cabeleireiro, chamado Hugo, né? Que é muito conhecido aqui na região. E ele foi palestrar e eu criei amizade, fui trabalhar com ele. Foi mais ou menos esse o caminho que eu... Pra chegar lá. E aí, interessante, né? Que daí eu não me achava trabalhando nem na barbearia do pai e nem com a mãe. E no primeiro dia, cara, que eu entrei no salão do Hugo, era na Bordini. Assim, ó, um exemplo para vocês entenderem o que foi. Era como se olhasse um filme preto e branco e do nada virou uma TV a cores. Entrou Era- num cenário que era completamente Abre a diferente cabeça do pro que mundo, Era conhecia. né? impressionante o que eu vi ali, cara. Eu fiquei chocado, eu disse, meu Deus, então... E isso ali eu me vejo. Uhum. Aí eu Isso comecei que- aqui eu me vejo. Isso Não, que e hoje aí- eu faço. E fez sentido com o que teu pai falou, né? Isso Tipo faz assim, cara, total não é isso sentido. aqui, é aquilo lá. Total sentido. Essa tua vivência eu faço com as Não. minhas aprendizes hoje. Eu trago elas pros grandes salões aqui pra elas verem e expandirem a cabeça e ver que Isso é o não limite. é só aquilo que tem lá. é, né? não é só assim que dá pra É. fazer. É. E aí, cara, começou a minha carreira ali, junto com o Hugo, fiz uma universidade com ele, né? Um cara que eu devo tudo a ele, né? Um gigante, né? Gigante. Foi quantos Nossa. anos lá, Marcelo? Foi 20, 20 anos, é uma história. 20, até botar meu salão. Então, foi esse o caminho aí, não. Não foi essa Disneylândia, né? Teve vários que tu vai abordar aí agora. Nunca é. Desses 20, eu participei de 5, né? Porque o Sim. Marcelo foi responsável pela minha entrada no salão, né? Ele que disse pra mim, ele tinha uma auxiliar. E na vela também. Na vela também. Na né? vela não, foi Não, na Foi na L'Oréal. distribuidora. Não? Sim, só que ela era L'Oréal. Eles Ah, foram me buscar isso pra eu não ser sabia. da L'Oréal. Eles eram Entendi. distribuidores da L'Oréal. E depois aí que eles viraram vela. Mas Não me eles lembro quem me buscaram. perguntou, tu não conhece ninguém. Foi o Silvio. O Silvio, cara. Silvio Dias. É, que que hoje era tá na vela? diretor. Não, ele era diretor da L'Oréal no Sul. E aí ele te perguntou e tu disse, tem meu primo. Meu primo ali, ó. E eu tinha. E ele foi, bem no dia ele tava lá e o Leandro tava lendo um livro, né? Sempre lendo um livro, né? Sempre, né? O Leandro tava sentadinho lendo um livro. E acho que daí causou uma boa impressão, cara. Não é um cabeleireiro, porque cabeleireiro tem esse problema também, né? Por exemplo, eu Um não estereótipo. eu não faço a tua função porque eu não consigo ler pra dar aula, vai fazer essa mão aí. Não... É, que são, assim, tem uma coisa, né? E Perfis. aí é isso, exato, a questão do perfil, né?
o que eu percebi nesses anos dentro da área da beleza é o seguinte: existem profissionais que eles são altamente artísticos e aí tu não pode cercear a criação deles, né? Que é o teu caso. O teu caso, tu é um cara artista nato, tu enxerga umas coisas, tu olha para umas coisas, tu enxerga coisas que vão ser tendência e ninguém falou ainda. Aham. Então eu percebo isso porque, como eu tive bastante do teu lado ali, tu olhava coisas e nos falava de forma, ó, aquilo ali é tal coisa, e a gente não conseguia enxergar aquilo. Uhum. Depois, quando tava pronto, a gente Tem entendia o problema que até tu hoje. tinha feito. É, das pessoas não acompanharem o teu raciocínio. É. E tem um outro lado que é o profissional que é técnico, que ele tem que ter a base, que ele tá sabendo por que cada etapa está acontecendo. E não é que ele não seja artista, né? Porque ele faz cada... Não, mas ele precisa ele ter uma lógica. Precisa no ter que essa tá. didática, né? Que foi Isso. onde eu comecei a ter problema com isso. E foi a porta que a L'Oréal me abriu, né? Na L'Oréal... De ir pro lado artístico. Na L'Oréal, o desempenho total... Eu sou chamado de influenciador por eles. Sim. Então eu não tenho obrigação nenhuma Uhum. didática, nem de te ensinar alguma Mas isso coisa. são bagagens diferentes. inspiração, Tu teve uma né? bagagem, eu tenho bagagem de ter sido professor de inglês, de ter trabalhado com programação web. São uns trabalhos muito específicos que se não tiver o conhecimento, se não entender o que tu tá fazendo, tu não sabe o que tu tá fazendo. E Tá. aí não funciona. Pior. Agora eu quero Já. saber o seguinte. Eu te conheço há 15 anos, tá? Quando tu tava começando lá. São 17 de profissão, né? Exato. E quando eu te conheci, era um Daniel que não era focado em ser alguém na área da beleza. Tipo, tu caiu ali dentro porque tu tinha pai e mãe da área e tu simplesmente entrou ali. E aí eu me lembro que o nosso primeiro contato era assim, tipo, cara, tô fazendo isso aqui, mas não... Quando é que a chave virou? Exato. Então, sou filho de pais cabeleireiros, pai e mãe. E aí isso também gera um certo desconforto na área pela questão da minha cidade. Na minha cidade, assim como teu pai em Canoas, o meu pai e a minha mãe são referência naquilo que fazem. E aí projeta aquela sombra em cima de ti. Ou tu é o cara, ou tu, tipo, tá lá de favor pro teu pai e pra tua mãe. Entendeu? E tu fica naquela. Que naba, né? É complicado. É uma A sombra sombra, né? dos pais sempre é muito complicada de lidar. E durante 10 anos da minha carreira, era o que eu fazia para ganhar dinheiro, para poder sair na noite, para pagar uma faculdade. Fiz comecei duas graduações que não concluí, porque... Mas fazia sem foco. Tipo, Não, fazia porque Fazia pra tirar uma grana. era o Isso aí, caminho, né? é. Tipo, em Venâncio, tu é dentista, tu é advogado, tu é administrador, tem poucas coisas que tu é. Ou psicólogo, são as universidades próximas e é isso que as pessoas fazem. Fim da história. E aí, se tu não é bom em nada, tu vira fotógrafo, vira cabeleireiro, que fotógrafo agora é a modinha, né? que não, que é o que o Marcelo falou, né? Tipo, não tinha dado certo em nenhuma outra coisa, vai ser cabeleireiro. É, Exato. hoje, E aí, com você 30 anos, quando eu comecei Com 30 anos, quando eu comecei, já tinha 10 anos de carreira, que eu olhei para a profissão com outros olhos, identifiquei o meu potencial dentro da profissão, me qualifiquei no expertise da vela também, e disse, não, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, é com isso que eu vou ganhar o mundo. Então foi ali que virou a chave. Mas tu pensou em desistir? Várias vezes. Preconceito existia também, tipo, Sim. meus amigos tiravam onda pra caramba da minha Não, cara. no interior isso ainda é muito É mais muito forte. forte. Até tinha uma vez num barzinho, a gente tava conversando, e aí veio um brother meu que tava fazendo instalação de ar e uns trabalhos externos e tal. Ele me chamam de preto lá, né? E ele, bah, Pretinho, no fim das contas, tu que tem razão, né? Tu tá lá no ar-condicionado, com as gurias tudo perfumadinho, eu tô ali na telha, no sol, rachando. Mas antes era, Mas antes era o preconceito. preconceito, exato. É. Ainda existe. Isso que a parte do preconceito, por exemplo, né? A gente é de uma família muito assim tradicional, né? Campeiro, eu diria. Né? É. Até, sim. E, por exemplo, eu desde muito cedo queria colocar um brinco e o meu pai dizia nem pensar. Não, a Isso minha aí também é é coisa assim. que não pode. O Marcelo, porque o meu pai gostava muito do Marcelo, né? Era padrinho dele e tal. E um dia o Marcelo apareceu com um brinco e aí ele disse, tá, agora tu pode botar um brinco. Liberou. Sabe? Pelo preconceito, É. pelo medo, porque não sei o quê. Aí, tipo, Eu botei um, durou 3 pude ir dias. trabalhar no salão. Não, aí eu pude ir trabalhar no salão, porque o Marcelo já trabalhava no salão, já tinham visto que ele tinha ido trabalhar e, como eles diziam, não deu nada errado. Não virou viado. Não virou nada, sabe? Porque... Não pode falar viado. Não, mas era assim, né, Marcelo? Na época Essa era. época O meu pai era assim, tinha uma criação muito rígida também, e apesar de ser cabeleireiro e trabalhar com público feminino, era extremamente machista. Sim. E aí, tipo, eu coloquei um brinco, ele disse, ele dá risada até hoje. Eu nem falei nada, sabia que não ia durar isso aí.
Durou 3 dias porque eu me acho orelhudo, o brinco chamava atenção pra orelha. Daí... Eu usei bastante tempo uma argola. Sim, Era argola. muito. Mas assim, isso é uma coisa que pra nós, assim, né, que a gente aqui é de uma geração, são de gerações próximas, assim. Era muito preconceito. Era assim, absurdo desse jeito. Hoje ainda tem, mas assim, era uma coisa que era dolorosa, né? A gente teve sorte de cair num meio de aceitação. Nós tivemos a oportunidade de ser inserido num meio que tudo era normal. Então, quando a gente vê, assim, as coisas, a gente diz, isso pra nós é normal, Mas também a gente conviver. teve maturidade também pra saber Mas senão a gente não ficava. se impor, entendeu? A gente também É. tem uma... Porque também sofreu... A pergunta vem até hoje, não vem, Marcelo? Mas tu então. é hétero, tu começa a conversar com a pessoa e aí quando ela vê que tu tem eu acho algumas que atitudes... Quando tu mostra uma fraqueza, assim, pra aquilo ali, Sim. acho que daí entra mais, né? Bom, a gente tem aquela coisa de quem tá trabalhando no salão de beleza, por exemplo, é mais delicado porque tu tá lidando com cliente, tu tá lidando com mulheres e tu fica mais delicado e mais cuidadoso, né? Sim. É uma das coisas que eu agradeço a profissão. E aí as pessoas dizem, nossa, mas, sabe, tão... E uma vez aconteceu isso, A mão. alguém perguntou Não falo assim, da mão. Mão macia de cabeleireiro. um colega perguntou pra uma menina, perguntou se, ele é gay. Aí ela perguntou por quê? Ele disse, porque ele me trata tão bem. Ele disse, não, ele te trata bem porque tu é uma pessoa. Ele disse, mas não é normal um homem tratar bem um gay. E é verdade, porque era assim, era meio rachado dentro do salão, a ala dos homens, Os a caras ala dos gays, tinham medo sabe? de uma contaminação. Mesmo dentro do salão, exato. Uma E aí- associação. E aí quando tu tratava bem, porque, né, pra mim sempre não tinha Pessoas. homem, mulher, gays, eram pessoas. E Todos pessoa é somos. pessoa, sabe? Isso é indiferente. Mas Que bom que isso mudou, né? ótimo. Todos somos E pessoas debaixo do mesmo que todo céu, dia a gente. gente É tá isso. lutando pra isso, né? Agora, me conta aí, se tu olhar lá pra trás, assim, ó. Porque eu tenho isso na minha cabeça. Eu tenho o dia, talvez o Marcelo não lembre. Eu lembro o dia que eu cometi o maior erro como auxiliar e naquele dia eu pensei em nunca mais voltar pro salão. E nesse dia eu era auxiliar do Marcelo. E era uma cliente que chegou e o Marcelo disse, encaminha ela pro lavatório, faz a higienização que ela vai cortar. Quem apanha nunca esquece, né? Cara, eu também. E eu coloquei ela no lavatório e eu comecei a lavar o cabelo e eu comecei a lavar com toda a força do universo. E ela era loira de um cabelo muito fino. E aí eu comecei a tentar desembaraçar o cabelo e o cabelo não desembaraçou mais. Bom, no meio do processo, tinha umas 6 pessoas tentando desembaraçar. O Marcelo chegou pra mim e disse assim, some. Eu não quero te ver. E tinha uma salinha no 3º andar, eu fui pra lá e eu voltei horas depois, porque ele disse, eu não quero te ver. Porque tu imagina num sábado, no meio da tarde, tu trancar uma agenda, que a agenda do Marcelo era super justo, corrida, né? É super justo. ajustada, e aquilo mobilizou todo mundo da equipe pra poder... A menina ficou nervosa, e aí dali eu disse, cara, não vou voltar mais. Mas, Leandro, mas aí teve uma guria que te superou, cara. Há um tempo, me lembrei dessa Sempre história tem agora. alguém pior, tu Puta, viu? merda. Olha só. Logo que eu botei o salão da Anitta, né? Em seguida ali. Eu tinha uma auxiliar, Débora, muito divertida e louca. Doida. Varrida. Doida mesmo. E a Josi ainda trabalhava comigo e tal, uma loira no lavatório. E eu cheguei pra ela e disse assim, esse aqui é o esfumado, guarda aqui que eu vou esfumar daqui a pouquinho. E saí pra ver uma outra cliente. Quando eu voltei, ela tinha botado esfumado na mecha loira. Na mecha, não no esfumado. E na época era 4, era o 4. 4-0. Que marrom bonito. Um loiro lindo, cara. Um loiro lindo. A guria mora no Rio, Bah. Só melhor. entendeu? Morava no Rio, mora ainda. Nunca mais vi a coitada. Não voltou. Não voltou. A praga me enfia aquele 4 na guria. E aí passou uns 10 minutos que eu não vi, tava Fechando. No um chumbão. chumbo. Deixa Então, eu só teve fazer uma uma... pior, viu, Leandro? Pra você que não é da área, que não é cabeleireiro, só pra você ter noção, quando a gente faz um loiro, ele fica na altura de um 9, 10. E o 9, 10, ele é bem claro. E o 4, ele é bem escuro. Ele é quase indo pro lado do preto. Então ela pegou esse 4/0, Tipo o microfone aqui. tipo assim, e colocou no cabelo da Na menina loira. que estava extremamente loiro. Então vocês imaginem o estrago que ela acabou fazendo naquele cabelo. Tu não vai contar agora, mas depois eu quero saber como é que tu resolveu isso.
Mas tu lembra de ti, assim, um dia que tu fez e que tu quase chorou e disse assim, cara, acho que eu não vou. Assim, lá como auxiliar? É. Como auxiliar eu não me lembro. Na realidade eu fui muito bem tratado como auxiliar, né? Pelo Hugo, né? O Hugo tinha fama também de ser carrasco. E o Hugo sempre me tratou muito bem. Eu também. Mas Quando eu todo fui auxiliar mundo que dele- tem fama É. de ser carrasco é por Mas gente eu que sei- não gosta de trabalhar. Não, mas sabe por quê? Eu sei. O Marcelo me ensinou a ser um bom auxiliar pro Hugo porque ele tinha passado por lá. O Hugo, e o Marcelo também. Eles têm uma coisa de ser muito rápido nas coisas. E eles não podem, e eu vou usar a É, palavra isso incomoda. que eu sei que é a palavra que tá na mente das pessoas. Eles não podem com gente boca aberta. Ele precisa ter um auxiliar do lado que acompanhe a cabeça dele para que ele ganhe tempo. Então, quando eu Como se ficava fosse 2 braços a mais, né? 8 horas olhando, era tenso o trabalho, ficava 8 horas olhando o que ele estava fazendo e prevendo os passos dele. Então, se ele começava a dividir um cabelo, eu já estava com a presilha na mão para ele prender. E aí ele percebia que, ó, ele tá ligado no trabalho. Quando é que ele estourava? Quando ele percebia que tu tava catando borboleta e olhando pro nada. Comendo mosca. E nesse ponto tu é igual. Toda vez que um desconecta de ti e fica olhando pro nada, Pode ser que então eu tinha esse raciocínio. Eu vou mexer porque eu vejo nos podcasts famosos os caras mexendo. só que aí quando tu Nossa, mexe engraçado. aí, tu estraga o som Quando- dela lá. Quando aqui. eles mexem, assim, os famosos. Só, bom, só pra dar uma reguladinha, assim, só fazer um Depois charme. ela corta. Mas Charmezinho. aí. Então eu não me lembro, assim, Leandro, me lembro de falhas como profissional. As que marcam mais, né? A responsabilidade é toda nossa. Nessa, sim, assim, deu. E qual Como foi é que a... eu fiz isso? Qual foi Que uma que eu assim que fiz te isso? marcou, que tu disse assim, bah, não sei se dá certo. Não sei se eu vou Teve continuar uma fazendo que isso. logo que eu comecei a cortar sozinho, né? Logo que eu comecei, uma menina muito bonita pediu um corte que eu não sabia, eu inventei de fazer. Aquela vontade, aquele tesão de início de carreira não é nem por dinheiro, cara. Não, é pela vontade Ela, de por trabalhar. querer executar. E não ficou legal. E eu me lembro disso até hoje. Isso faz que anos que isso aconteceu. Tem. E um outro caso, esse é meu cliente até hoje, Rodrigo, é o nome dele. Meu, num sábado bombando, naquele salão, o primeiro salão que eu tive depois do Hugo, que não era meu nome ainda. Uhum. Eu tava ali, sábado de tarde, explodindo, cara. Explodindo, graças a Deus. E eu, para meu público masculino, eu não gosto quando vocês marcam um corte masculino 3 da tarde. Eu tô numa vibe, assim, de mecha, corte feminino e tal, e entra um cara... Qual é o problema do corte masculino, né? Ah, é outra pegada. Tu começa... É tudo tu, do início ao fim. Uhum. Não tem um escovista, não tem um... No interior não tem E eu também. na- Vocês estão na Disney. Eu na pressa, né, canado, botei o pente, fiz aqui e tenho o hábito de tirar o cabelo da maquininha. E saiu o pente. E eu não, na correria eu não tinha engatado direito o pente. Fiz aqui e voltei. E criou o trilho. Veio uma gamela na boca do cara. Eu tava usando 3, botei 0. Sábado Detalhezinho. lotado, Criou a tendência. atrasado. E eu, tive que parar tudo, assim, Mostrar. respirar. Não mostrei depois do final. Fez o detalhe daí, né? Aí Fez um eu- fade e resolveu no fade. Tive que começar tudo de novo. 0 e Mudar o 1, 0 e corte. 1, 0 e 1. É, Nem muda tinha os tudo. barbeiros ainda, né? Eu não tava aí na forte das barbeiras. Adivinhou o fade, a gente nem sabia como fazia. Comecei a fazer, É. ficou mais ou menos, e aí depois eu mostrei, ó, escapou, assim, 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 no próximo corte vai ter que vir daqui a uns dias pra mim arrumando. Aí ele agradeceu pela Honestidade. E honestidade. foi de boa. E tá até hoje Os comigo. caras é honesto, É. a galera vai junto contigo. O problema é quando tu tenta dar o migué. Então esses 2 erros, assim, me marcaram muito, assim, né? E mais uns maus tratos também, né? Com quem trabalhou comigo também me incomoda. Às vezes eu lembro, assim, eu podia ter pegado um pouquinho mais leve. Essa Eu experiência. sei. É né? experiência. É experiência, é experiência. Eu sei. Eu posso dizer que eu sei. Eu hoje, as Mas eu- minhas aprendizes lá tem 19 e... Não, 18 vai fazer, 19, e a outra tem 17. Então, cara, eu respiro muito. Aham. Elas estão me ensinando muito essa coisa Aham. da paciência, do Tá, trato. mas tu consegue enxergar quando elas fazem uma coisa errada que em algum momento tu já fez aquilo? Não, Não consegue enxergar. eu era que nem tu, eu prestava muita atenção e tava sempre muito focado pra não deixar esses furinhos. Não. E aonde que E aí tu... me irrita quando elas estão boca aberteando, e aí eu dou uma olhada assim, tipo, pá,
se fosse comigo eu ia ter ouvido tanto. E aí eu respiro e digo, olha só, vamos prestar atenção, vamos focar. Tá, mas aí... Mas é tenso. E aonde que tu acha que foi realmente as tuas falhas, assim, quando tu tava, tipo, pá, aqui eu errei, não sei se a coisa vai. Que momento tu sentiu assim que, eu acho que eu vou desistir disso aqui, vou pro Eu outro lado. cara, teve um corte mesmo, coisa do... Teve uma situação em corte e uma situação em mesh. Vou contar as duas histórias. Situação no corte, a moça chegou lá, uma senhora e tal. Eu, até hoje não sou muito do cabelo de senhora. E aí ela me pediu um cabelo mais moderno, assim, assado e tal. Eu disse, não, fiz. Aí eu fiz uma graduação e tal, só que nessa graduação eu subi demais essa graduação. Não era um corte que eu tava habituado a fazer. Quando eu vi que eu subi demais ali e tal, fiz a escova, terminei, mostrei pra ela, ó, ficou assim e tal. Ela foi pra casa, mas eu fiquei naquela agonia de não gostei, sabe? Tipo, eu não gostei do resultado. Eu quase não cobrei dela, mas como ela passou no caixa e foi, e aí daqui a pouco ela, não tô conseguindo arrumar. Eu digo, não, vem cá, senta aqui, eu vou mudar o corte. Mudei o corte, fiz um corte, sentou pra ela e devolvi o dinheiro. De tão indignado comigo mesmo que eu tava, não, pega teu dinheiro que eu não vou te cobrar. Não, como assim, tu acertou, tu arrumou e tal. Cara, não quero. Não Eu tô estou feliz. me sentindo mal, eu não quero. E a outra foi que durante esse meu período de 17 anos de cabeleireiro, 10 deles foram dedicados única e exclusivamente a cortar cabelo. E aí tô começando nas mechas. Comecei nas mechas e tal. E vou fazer o desfiado que tá todo mundo fazendo. Mano, não tinha a noção técnica da elevação, disso e daquilo, como segurar a mecha, como levar o pente. Só fez porque viu fazer. Clássico do cabeleireiro, né? Uhum. Olha, faz. Clássico. E aí o nó não desfez, cara. Um lugar da cabeça do meu cabelo loiro, fininho, um lugar, tava eu e mais dois ali tentando, eu e mais duas no caso, E não tentando, soltava. e não soltava. Eu olhei pra ela só, me desculpa, no geral tá lindo, mas essa Só mechinha que- aqui tu vai perder. Eu tive que cortar. Era bem por baixo, não apareceu, mas eu tive que cortar. Ela dá risada até hoje. Tu guardou meu tufinho lá? O que tu fez com ele? Ela continua minha É, né? cliente, mas aquilo ali foi tenso. Mas aí tem uma coisa também que eu falo nos seminários, né? Que hoje eu tenho alguns seminários voltados para o desenvolvimento das pessoas na área do salão. Então, seminário de atendimento, seminário de vendas, tenho mentoria de carreiras. E no seminário de atendimento, eu falo uma das coisas que eu aprendi com o Marcelo. Que ele dizia assim, ó, se tudo estiver dando errado, tu tem que resolver no sorriso. E calmaria, né? A pessoa É. tem que, ao menos, ela tem que gostar de ti. Exato. Ela tem que perceber que do início ao fim tu tá fazendo o teu melhor. E se tu não atingiu a expectativa dela, é porque de alguma forma te falta habilidade técnica, alguma coisa que naquele momento tu não tá pronto para aquilo dali. Mas quando tu mostra que tu tá com vontade, que tu é uma pessoa agradável e que tu quer servir, porque a gente trabalha com prestação de serviço. E que se tu quer prestar serviço, tu tem que estar bem para servir. E, tipo, minimiza bastante, né? Sim. Tu ser que ela vai levar É. Teve um esse carinho caso- que tu tá tendo com ela, né? Eu atendia duas irmãs e elas faziam escova comigo toda semana. Elas tinham horário fixo. E aí era o cabelo longo e tal. E quem escova sabe que o cabelo mais difícil de fazer é o cabelo curto, né? E isso é outra coisa que o Marcelo também não vai lembrar. E eu escovava elas sempre e um dia elas trouxeram uma avó. Porque eu era o cabeleireiro querido que fazia a escova delas e tal. Eu vou levar a minha avó. Só que a avó chega com cabelo curto. Sim, as gurias tinham uns cabelão, né? Uns cabelão, elas tinham uns cabelão enormes. Eram as irmãs aquela, não é? Sim, Eu vou aham, dizer que até é. hoje eu não sei escovar esse tipo de cabelo. Cara, Eu aí passo o pra que que minha mãe. aconteceu? Tua mãe. Não, era Vai. super difícil. Quando as clientes, Porque tem quando que dar chegavam volume, do fazer cabelo toda curto, uma quem história, escovava era o muito louco. Marcelo. É, Normalmente não éramos outra nós. vibe, outra vibe. É. E aí o que que aconteceu? Nesse dia, eu escovei o cabelo dela. E, cara, ficou horrível. Horrível, porque eu não tinha habilidade pra escovar aquilo dali. E ela apagou e foi embora. E aí eu pensei, ela não vai voltar mais. E ela voltou. Porque tu era querido. E aí eu me lembro da brincadeira do Marcelo me perguntando o que que tu fez pra ela voltar, porque pelo cabelo não foi. Ele falou isso. E ela voltava. Só que o que que acontecia? Eu sempre gostei de ler, eu gosto Tu sei era lá, a companhia da tarde dela. Exato. Ela tinha uma atenção comigo que ela não tinha em nenhum outro lugar. Uma senhora de 80 anos, que era meio que, né, ficava meio à parte, assim, da família, e ela encontrava uma pessoa jovem que falava com ela sobre os livros que ela gostava, sobre os filmes que ela gostava. Era melhor Então, que a escova. Cara, ela não Pra ela, tava não pela tava nem aí escova. pela escova. Não tava nem aí. Ela marcava. Legal, né? Só que Mas o que também é legal isso. muito. É muito legal. E o que Isso que é muito aconteceu? Por ser legal com ela, por ter mantido ela ali comigo, foi no cabelo dela que eu aprendi a escovar o cabelo mais curto.
Na quinta escova, tu pegou a Exato, máquina, porque é aí isso eu tive que fazer, eu Vou fui ter que repetindo, aprender, fui ela vai vir repetindo, eu sempre. tive que aprender, e aí ficou minimamente bom. Aí um dia tu falou pra mim, agora tu acertou. Aí ela não Porque ele voltou mais. ficava, o Marcelo, cara, Eu ia falar. não, o É Marcelo ficava cuidando, ele ficava cuidando das coisas, assim, tipo, tu fazia os negócios errados, e ele guardava, e tu dizia assim, não, eu não sei fazer, ele dizia, tu sabe. Ou eu não sei fazer mais rápido, ele dizia, tu sabe. E passava tempo, cara, e ele guardava os negócios. E daqui a pouco, quando tu fazia um cabelo muito rápido, que tu tinha demorado Viu? muito, ele chegava e dizia no teu Viu? ouvido assim, ó, viu como tu faz Viu? mais rápido? Tem uma coisa que quando as pessoas me dizem, e quando eu falo assim, tem que ser rápido. Essa pressa é inimiga da perfeição. Mentira. A pressa faz parte da perfeição. O lento não é perfeito. Não é Tem que garantia Não de é garantia de perfeição. Não, perfeição. não é garantia. garantia. Não é. O que eu falo hoje para as pessoas é o seguinte: no mundo de hoje, ninguém entra no salão, um cliente não vai entrar no teu salão ou entrar no salão do Marcelo para descobrir se lá é bem feito. Não. Isso não existe. Quando ele entra no salão de vocês, ele tem certeza que vai ser bem feito. Agora, o que ele busca lá? Ele busca experiências que ele nunca mais vai esquecer. Ele quer aquela coisa da experiência. Eu vou lá porque é maravilhoso, além do serviço. E aí todo profissional ele tem que partir do princípio hoje que é o seguinte, ele tem que fazer bem feito e rápido, nesta ordem. Ele não pode pular para fazer rápido de qualquer jeito, porque bem feito não é negociável. Sim. Não pode hoje no salão de vocês alguém não fazer bem feito. Vocês são marcas. Inadmissível, né? É inadmissível, isso é o mínimo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer bem feito e se tornar rápido com a prática. O que o Marcelo exigia muitas vezes, e eu tenho certeza que o teu pai e a tua mãe que eu conheço, a Silvia, que é extremamente exigente, é que como é que tu faz para ser bom e mais rápido? Tu tem que te dedicar. E era uma coisa assim, que às vezes ele via a gente sentado sem fazer nada, e ele dizia, por que tu não pega um colega para escovar? Por que tu não pega um colega para fazer alguma coisa? Por que tu tá sentado aí? Por que tu não vai pegar alguém para te desenvolver a habilidade? Porque é prática que leva a habilidade. E salão de beleza, tu tem que fazer mais rápido. Totalmente Tu trabalha artesanal, com tu precisa produção. da matéria-prima. Exato, tu Você tem tá que exercendo trabalhar, na entendeu? pessoa. E isso vai eliminar o erro, né? Tu só vai eliminar o erro se tu aumenta a destreza. Se tu fica melhor no que tu tá executando, aí fica melhor. Eu não sei se Né? o Marcelo é que nem eu. Pra mim, a gente erra a vida inteira. O Sem cliente, dúvida. o cliente escolhe o que erra menos. O que pra nós, tipo, quando eu termino um cabelo que ela tá, nossa, que lindo, que maravilhoso que ficou. Olha, podia ter dado um grauzinho aqui, podia ser feito. Sempre tem o que melhorar. Cada É. cabelo é uma escola nova. Então o cliente acaba escolhendo aquele que menos erra, na realidade. Mas tem um problema que acaba criando, tá? A gente acaba achando que tem erros que na verdade não tem. O que É gosto você... nosso. Exato, é o gosto gosto nosso. Só que o cabeleireiro, né, o profissional dessa área, ele é diferente de um pintor, por exemplo. Um pintor, ele pinta numa tela em branco e ele joga a emoção dele pra tela. Quando tu tá falando de pintar uma tela que é uma pessoa, tu não tá jogando as tuas emoções, tu tá trazendo as emoções dela pro lado de fora. E agora é muito mais complexo também, né? Porque antes que a gente fazia cores que a gente tinha que desenvolver. Claro, eu fiz o visagismo, né? Uhum. Me ajudou muito. Mas acertar o tom de pele para um tom específico de Equalizar cor, essa conta é hoje complicado. tem mais ferramentas para isso Sim. aí, né? Antes a gente cometia uns erros, né? E a pressão do nosso trabalho. Sim, porque antes a gente se focava muito na entrega do serviço e não era o todo, né? Isso Eu, aí. por exemplo, eu tenho dificuldade hoje dessa onda que criaram de voltar às bancadas. Porque eu acho que tinha Não sido uma gosto. evolução tão grande de um espelho inteiro, onde tu consegue enxergar Eu tenho- toda a cliente, O da Anitta eu tenho bancada e os outros dois eu não tenho. sabe? Porque Mas assim, porque da olhar Anitta eu já comprei tudo. pronto, né? Senão eu É. tinha feito sem bancada. O meu também é sem Exatamente. bancada, eu acho muito mais. porque tu imagina, tu olha toda a cliente, tu não tá fazendo cabelo, tu tá construindo uma imagem imagem, inteira. é, Ela tem que claro. conversar com desde o sapato até o cabelo, né? Até com como ela se movimenta, como que a personalidade dela. Não é só o cabelo, né? Nesse ponto eu até falo com o Rick Moy, que eu espero trazer ele pro podcast. Ele fez uma frase que eu acho fantástica. Ele disse, nunca foi cabelo. São pessoas. É. O cabelo faz parte. Na verdade, tu tá lidando com uma imagem inteira de uma pessoa. É ela inteira que tu tá fazendo, né? Tu não tá fazendo só o cabelo, ele é um ponto ali. E às vezes vocês não gostam do cabelo porque ele tá muito simples e vocês poderiam fazer mais. Porque aí a gente vai entrar num outro ponto. Antigamente a gente só fazia cabelo, se fazia um registro era pra nós, ou porque alguma marca pediu. Hoje a gente larga na mundo. rede social. É pro mundo. Aí a gente tem o nosso julgamento pessoal,
o julgamento da cliente, Uhum. que normalmente você acha lindo, maravilhoso, o julgamento da rede social, que aí são dois públicos, o que não entende nada de cabelo, quer dar opinião, e o profissional cabeleireiro. E aí tu tá lá exposto. Tipo, antigamente era, fiz o cabelo, a cliente amou, Isso, beleza. é. Agora tu joga pro mundo ir lá e dizer pra ti se tu é bom ou não. Porque Aí, é um vem ego. aí vem a Aí mentalidade. vem a né? mentalidade. Sabe que Aí eu- vem a mentalidade. Quantos anos você tem? 37. 37. Obrigado por me entregar em Eu, redes. eu acredito que daqui a uns anos vai mudar um pouco isso. Possível. Tá? Porque eu também posso te afirmar assim, que hoje tem que ter cuidado pra falar uma coisa assim, pra não parecer algo que não é, né? Não vai parecer soberba, quem te conhece, Isso. conhece. Isso aí, não vai parecer. Mas hoje cara, eu posto aquilo ali, É a segurança de um trabalho. Tipo, eu entendo é. o que tu quer tô dizer. nem um pouquinho preocupado. Exato. Hum. Tu tá feliz com o teu trabalho, tua cliente foi feliz com o teu trabalho, e tu só tá mostrando o teu menu, portfólio. O meu Instagram é um menu. Tem uma palavra nova pra isso que inventaram agora que se chama maturidade. Exato. Ela é bem nova, ela é Bem É novinha, recente, é bem recente, é novinha. recente. É recente. Então, cara, Mas tu vai atingindo isso, entendeu? tu vai atingindo, Sim. É. entendeu? O tempo tem que ser pra alguma coisa, não é só pra criar barriga e ruga. Não, de profissão Mas- eu sou um adolescente, né? Só 17. Cara, mas é que Mas tem... o cara vai Velhinho de desenvolvendo isso e vai Isso. percebendo. Vai percebendo que. tu vai criando casco, né? É. Só que tem uma coisa, tá? Nesse ponto, tu vai elaborando como tu vai ser profissionalmente, né? idade. Exato. Tu vai, Vai né, construindo. lapidando assim. E tem, por exemplo, lá na tua cidade, tem um tipo de julgamento diferente do daqui, Ou muito. sabe? Nossa, é o tipo isso. de cliente é muito Eu diferente. percebo que cada local, eu tive a oportunidade de trabalhar como supervisor de educação em todo o Sul, mais Rio de Janeiro e São Paulo interior. Então, são 3 públicos diferentes e que tu percebe que cada lugar tem a sua peculiaridade, sabe? Cada um tem o seu jeito de julgar o outro. Sim. Por isso que hoje, quando eu Quero saber inicio... concluir, não posso esquecer. Quando eu inicio uma mentoria ou algum treinamento, eu digo, qual é o primeiro ponto? É tu eliminar questão de certo e errado. Né? Esse é o primeiro ponto. Porque quando tu elimina isso, tu suaviza o julgamento. Eu não estou preocupado com o que é certo ou o que é errado. Eu estou preocupado com o que faz sentido para o meu negócio que eu estou criando. E é aí que entra a questão da maturidade. Hoje tu está preocupado com o teu negócio. Não se as pessoas vão te julgar, se tu está fazendo certo, se tu está falando da forma correta e tal. Só concluindo aqui esse assunto, às vezes eu posto que profissionais ficam me cobrando às vezes de eu postar alguma coisa nova. Tu acredita? Tipo, Passa muito tempo sem postar. uma referência. Sim, Não, uma referência nova. Acho que ele tá falando de referências De criar nova, algo. diferente do que Ah, já tá criar no algo. celular. Isso, Vem cá, tu não vai me inspirar? isso. Entendi. Tá, e aí, É. daí eu tenho que postar Me inspira em ti, tia, e aí tu não vai fazer nada? finalização. Então eu tô sempre pesquisando alguma coisa e eu posto, mas não só pra referência mesmo, entendeu? Pra ter ali, né? A Ó, nível ter- inspiracional. É, Pra ter, exatamente. pra mostrar que a gente aqui faz essa referência, que a gente tá caminhando junto com o cara dos Estados Unidos, com o cara da Europa, com o centro do país. Sim. Então, É. eu tenho esse compromisso comigo e de certa forma, eu criei uns... Não vou chamar de fã, mas umas pessoas Admiradores. São- Admiradores do trabalho. Ótimo, é, que ficam é. São me os teus esperando nesse followers. jeito, entendeu? Então, É. isso me... Mas eu o Dani, nesse ponto... Isso me sinto muito bem, muito Lisonjeado, lisonjeado claro, com isso aí, é. cara. Não, o Dani começou um movimento porque há um tempo atrás, quando a gente teve uma conversa, né, ele disse pra mim, ele disse, cara, eu quero me destacar na marca, né? Então, na época que eu trabalhava na Vela e tal, e ele disse, cara, eu quero me destacar na marca. Eu disse pra ele, cara, a Vela é uma empresa de coloração, então ele era o tempo que ele fazia do corte, eu disse, vai pra cor, que é assim que tu vai te destacar lá. E ele foi pra cima, aprendeu e foi, e fez a coisa acontecer. Só que ele criou um diferencial, que foi o lance da fotografia. Ele começou com o lance da fotografia, da postagem, e ele investiu muito em criar conteúdo. E aí ele começou a ser conhecido por outras pessoas pelo conteúdo que ele criava. E aí foi aparecendo. Que quando o nome dele foi levantado para ele ser um possível artista da marca, as pessoas já conheciam ele. Claro. Quando chegou o nome lá em cima, ele disse assim, não, mas eu já sigo ele e tal. E ele começou a ter trabalhos postados na América Latina inteira. O que aconteceu nessa época, eu tava fazendo o Expertin com gente fera do Brasil inteiro. E eu sou de Venâncio, uma cidadezinha de 80 mil habitantes, a 130 km de Porto Alegre, tipo,
A chance da Vela me olhar, como o próprio Leandro dizia, era muito pequena. E eu falei pra ele, eu disse, tu quer te destacar, tu tem que sair daí. E ele disse, não vou sair, eu tenho que me destacar aqui. Legal. E aí fiquei lá e disse, o que eu vou fazer? O que eu tenho a mais que os cabeleireiros do centro do país, dos grandes centros, não têm? Tenho tempo. Eu consigo organizar minha agenda, as coisas são mais perto pra mim, 2, 3 horas que eles não têm, eu tenho. E aí eu fiz uma parceria com uma fotógrafa na época, porque eu não fazia minhas próprias fotos. Pegava toda quarta-feira, eu tinha uma modelo que eu produzia de cima a baixo, cor, styling, penteado, corte, e fazia produção de fotos, fazia postagem, marcava Deus e o mundo em vela, no mundo inteiro, e eles começaram a repostar. E assim eles foi se difundindo o nome. Mas é aquilo, dedicação, tempo, empenho. Tá, e nos primeiros, tu olhava e dizia, cara, isso aqui tá ruim. Eu nunca gostei de nenhum no final. Agora eu entendo também, né? Agora eu me lembrei do Instagram dele, assim, lá nessa época eu acompanhava. Mas quando tu faz uma produção de toda... Total Look é muito gostoso, né? É muito difícil, Leandro. Tu casar tudo. Também. Tu tem que pegar a personalidade da modelo. É difícil realmente ele gostar. Ah, mas aquele sapato lá podia... Entendeu? Não é só o cabelo. Porque assim, tipo, era no Free. Eu convidava a modelo que era minha amiga. Sim. Normalmente, que Venâncio, por sorte... ficado mais pra cá. A fotógrafa que era minha amiga, então a fotógrafa também não podia dar muito pitaco no trabalho dela. Mas vocês entendem que muita gente desiste porque olha esse primeiro movimento e diz, cara, fiz tudo errado, velho. É, claro. Aí tu começa a dar pequenos toques, tá? Quem sabe tu leva um sapato assim, quem sabe tu usa uma luz assim, diferente na tua foto. Mas sempre, né, manejando suave. E aí até a gente conversava antes de começar o podcast. Ou a pessoa também não se dá bem com críticas também, né? Porque tu Sim, críticas, exato, né? exato. Tu vai ser julgado de alguma forma. E tu tem que estar mentalmente preparado para que aquilo ali funcione. A gente conversava antes aqui de... O pessoal da produção aqui, a gente conversava antes sobre isso, né? E esse é o início de um projeto, né? E você que tá aí do outro lado, vai ter um monte de coisa que vai estar errado aqui. Só que, como diz o podcast, a gente vai errar, mas a gente não vai desistir. Porque a gente quer estimular que vocês também não desistam. Então, é o primeiro. E a gente vai errar. Vai ter coisa que a gente vai olhar depois e vai dizer assim, ó, ficou ruim. Não era isso. Faltou falar tal coisa, faltou não sei o quê. A gente viu daqui. Podia ter explorado mais lá. Ao mesmo tempo. Exatamente. Normal. Só que assim, cara, a gente vai errar. A gente só não vai desistir. A gente vai continuar a ideia. Né? Então, por isso que eu te perguntei, porque quando tu vê o trabalho pronto e tu olha pra ele assim, cara, não ficou como eu imaginava. É difícil às vezes pro cara, ele tem que estar mentalmente preparado pra dizer, vou continuar, vou fazer o próximo. Isso me trancou pelos 10 anos que eu trabalhei só com corte. Eu fiz um trabalho de couro, mecha, não me lembro ao certo, acho que fiz até os 2 e ficou assim, ó, muito ruim. Pra não dizer coisa pior, muito ruim. E aí eu digo, não, o meu negócio é cortar cabelo, não sirvo para aquilo, mindset, né, empobrecedor. E aí, quando tu me disse que pro meu objetivo eu tinha que fazer cor, todo domingo eu tava dentro do salão, lá atrás do meu escritório, com uma manequim fazendo, estudando videoaula, isso e aquilo. Trabalhei de educador na marca, fiquei grudado na Úrsula, que era uma das melhores educadoras do Brasil, aprendendo cor. O curso de coloração da Vela eu devo ter feito mais de 50 vezes, só acompanhando a Úrsula nos meus 2 anos de educador. E curso de mechas também, aí pra cima e pra baixo, sempre correndo. Tu começou a fazer cor em que ano? Eu tinha 32 ou 33. Uns 5 anos. Uns 5 anos. Eu também, mais ou menos mais ou menos isso, Porque a minha história com cor é mais chocante ainda. Sempre tem uma história pior. Não, cara, é que ele não foi tirado da zona de conforto. Ele tomou um pé nas costas e jogaram ele pra fora da zona de conforto. Tu vai ter que aprender. Exatamente, E detalhe, né? Isso eu vou revelar agora pela primeira vez. Olha, olha, esse é o corte. Momento do corte. Não é mais embaixador da Vela, mas olha lá, hoje ele é embaixador de outra marca. E ele me disse... Pode citar o nome, ele é gente boa. É, o Anderson Couto. O Anderson eu cruzei ele num congresso da Vela e ele disse, bem assim, tu vai tomar um pé, começa a fazer tuas mechas, tu vai tomar um pé, malandro. Carioca, meu amigo. Acostumado a tomar um pé. Ligado, né? O Anderson funciona a máquina. O Anderson tomou alguns. E rolou isso, né? E aí eu liguei pra ele. E ele disse, eu te falei. Pega um avião e vem aqui pro Rio. Eu vou te ensinar a fazer mesh. Tu aprendeu só com o Anderson, só isso? Só com o Anderson. Eu espertinho. Mas aí é que tá, bem. Tu ter a humildade de dizer assim... Primeiro que tu fazer conexões, né? Tu ser agradável com as pessoas, ajuda muito.
Começa aí. E aí, quando tu precisa de socorro, as pessoas te ajudam, né? E a humildade de aceitar ajuda, sim, né? eu me lembro do Léo, o Léo ali de Curitiba ali, é Guedes, né? O Léo Guedes. Léo Léo Guedes. Guedes. Léo Guedes, tá olhando, beijão. Gente boa, Léo também. Ele cara. pegava na minha mão no espertinho aqui, ó. Marcelo, assim, Faz assim. sim. Léo Guedes. O Léo é um O Léo é incansável meu colega também, né? lá. Adora Caramba. educação. Né? O Léo me ajudou também Ah, gente muito, boa assim, na demais. parte de mecânica. Posicionamento, mecânica Sim, corporal. sim, soltar a habilidade da mão, né? E o Anderson falou pra guria dele, que ficou comigo, ele chegou pra ela e disse assim, ele tem que voltar pra Porto Alegre fazendo mesh. Acho que a guria, eu nem sei quem é a menina, mas... Menina, certo, quem é esse louco? Só que tem um detalhe, né? Eu trabalhei anos na área da beleza, fiz vários cursos de cor sem ser colorista, Também. fiz Tony Guy em Londres sem ser colorista. Não, a noção toda tu já tinha. É que tá. né? A gente tinha aquele conhecimento latente. Claro, Isso, cara, só tá não lá. tinha, mas isso. só não tinha habilidade, é a execução, tem que Exatamente. praticar. Tem que Ah, praticar. fiz, deu E eu ruim, não fiz. faço mais. Aí, cara, voltei do Rio numa quinta-feira fazendo mesh. Vou botar mesh. É isso aí. Pode abrir minha agenda de mesh. E hoje fala o nome de Marcelo Mask no estado, é referência no Brasil. Local, cara. No Que mundo. louco, né? E aí, nos voos, eu levava a cartela da Illumina, do Perfect, estudando os números. Pra ti que é artista, No essa voo. parte de estudar é... Ah, horrível, horrível. Eu nos voos ali pra São Paulo, pro Espertinho, porque eu caí também numa turma que hoje, Tem um monte de artista embaixador ali. porra, boa, tem um monte, tem embaixador. Embaixador aí na jogada. E, cara, eu fui lendo, fui metendo bala, fui fazendo modelo. Se eu pensei em desistir, nunca penso em desistir, cara. Mas o medo Medo de falhar. de fracassar, Ah, de é acabou, grande. é muito grande. Principalmente numa virada, porque tu já tinha uma carreira consolidada, né? E aí É. agora eu vou virar pra aquele lado lá, e se não der? Quase 50 anos. E se as pessoas começarem a perceber que eu não sei fazer aquilo ali? É. Porque o outro tu fazia muito bem, já tava Mas consolidado. o discurso que eu assumi também foi o seguinte, né? Eu fiz o vermelho. Eu fiz o azul. Né? E do nada eu podia dizer, agora tu faz com o vermelho. O azul que é o bom, tá? Eu passei anos dizendo, o azul é o bom. E do nada eu não podia dizer, agora tu faz com o vermelho, porque o vermelho é o melhor. Entendi. Então, a minha mulher me obrigou a fazer isso também. A minha mulher tem uma parcela gigante nisso aí. É que eu queria fazer o outro colorista e ela disse, faz tu. E o Anderson, né? Disse, não vou fazer. Se tu mandar alguém pra cá, eu vou mandar de volta. Vem tu. E aí, eu comecei a dizer, não, vermelho é bom. Azul é bom. É bom também. Mas foi eu que fiz o vermelho. Então, sou eu agora. Eu fiz o vermelho e agora é comigo. Então, foi esse o discurso, entendeu? Virou a chave. Virou. E aí começou, porque daí eu não conflitei. Não, é bom, mas fui eu que fiz. Fui eu que tornei o... Então, comecei eu a fazer. Mas é que o grande lance de estudo é a gente identificar as nossas fraquezas e transformar em fortalezas. Esse é o grande sacado. Quando tava no Expertin, um monte de gente fera, só cortava cabelo quando comecei no Expertin. E aí a galera disse, mas tu só corta cabelo, o que tá fazendo aqui? O Glauco hoje, eu encontrei ele agora naquele evento da... Encontrei o Glauco naquele... Vou deixar Quer com o deixar já. Obrigado. Obrigadão, viu? Encontrei o Glauco, né? Então, grandes pessoas passaram por mim, né? Uma coisa que tu me ensinou quando eu tava começando a fazer mecha, que eu disse, pai, essas clientes com progressiva, de cabelo fraco, o que eu faço? E aí eu até falei pra ele, talvez ele não lembre, eu demoro muito, começo com 20 volume, quando eu vou ver, tá mais claro, passou do fundo de clareamento. Clássico. Aí ele se faz com a X baixa. Vai abrir igual, vai demorar mais, mas faz com a X baixa, faz com 4%. Tipo assim, comecei a usar 4%. Daí até pegar a prática. Um outro cara que hoje trabalha lá no Romeu, que é artista também, que me chama, ele diz que ele é meu sobrinho. Qual é o nome dele, cara?
Ah, desculpa, eu já lembro. Péssimo com nomes. Já lembro. Sempre foi, esqueci o nome dos clientes. Poxa, esqueci. Mas o eu nome também sou assim, eu chamo todo mundo de gata lá, porque eu não lembro o nome de todo mundo. Ele. Se eu não olhar na agenda. Eu não conseguia acertar os Morena Iluminada, porque eu passava do fundo de clareamento. Aí mandei uma mensagem pra ele. Já tinha terminado espertinho, ainda não tinha acertado isso. Ô, meu, tô errando. Ele tá, me manda uma foto aí. Ele disse, não, meu, tem bem menos, tira pra menos o fundo, precisa trabalhar 6, tal. Me ensinou, peguei a manha dos fundos de Pra não clareamento pra perder Morena o fundo. Iluminada. Porque ele é craque lá nas Morena Iluminada, ele só faz isso no Romeu. É o Peter, não? Não é o... Peter Menezes. É uma fera das Morenas Iluminadas. É porque É, eu já acho ele o aqui. segredo do colorista é ele saber Douglas. trabalhar com o que o cabelo dá. Douglas né? Dias? Não, Não, o Douglas era. Douglas Garcia. Garcia, você não conhece. Esse aqui, ó. Ah, eu sei. Esse aqui, ó. Porque o segredo do colorista é ele saber trabalhar com cabelo, né? A maioria das pessoas que fazem cabelo, elas não sabem, elas abrem e fazem. Um vermelho, por exemplo, né? O Alisson, que eu acabei de falar, né? O Alisson Jesus, ele é conhecido como General dos Ruivos. Ele trabalha hoje no The Concept, lá do Du Nunes, e ele só faz ruivo. Ele não faz mesh, não faz nada, só ruivo. Especialista em ruivo. Eu gosto de fazer ruivo também. E aí o que que acontece? Ele faz Muito porque difícil. ele domina o fundo de clareamento. E o segredo do ruivo é tu dominar o fundo de clareamento. Os cabeleireiros Todo- não fazem a conta, cara. Eles abrem demais o cabelo e depois querem manter um ruivo saudável. Isso não vai acontecer, entendeu? Não tem como fazer. Muito legal trabalhar com ruivos. É. Com ruivo, cara. Só que ali, e aí é que tá. Muito. O muito ruivo. técnico, uma cor muito O técnica. ruivo, a morena iluminada. Essa base do meio do cabelo é onde mais faz mais as pessoas largarem a profissão. É o Sim. ponto de corte. Que Sabe ali por quê? E desespera. coloração também, né? Eu acho, né? Acertar uma coloração. Não, porque se eles colocam só a coloração, ok, mas isso daí que tu tem que parar num ponto X pra criar uma cor, usando fundo, trazendo uma coisa assim, uma composição, tu tem que entender de colorimetria, pra somar as coisas que o cabelo te dá, com a coloração que tu vai colocar. A maioria da galera só sabe botar o pó descolorante, abrir o que deu e matizar com cinza, que foi o que eu vi um cabeleireiro Quando fazer. vem um fundo 3 querendo um 743, é ali que separa os crianças dos adultos. Isso, sabe? Aí tu vai até onde, tira quando, sabe? Trabalha com Isso isso. A gente entende que a maioria dos profissionais, eles querem fazer rápido. Ah, eu vou usar 12 volumes porque vai ser mais rápido, eu vou poder atender mais. Só que a chance de tu errar, por isso que eu dei a dica do negócio de trabalha com a volumagem mais baixa, tu tem mais tempo. Ah, mas eu vou atender uma cliente cada vez? Não, daqui a pouco tu atende duas, porque tu colocou colocou Não, as atendi mechas um monte. naquela, Entendi um vai lá e monte. coloca em outra. Aquela ali tá abrindo, tu tem auxiliar, sabe? Não, Então, tu montava uma 6, ajusta. 7, ficava nessa... É. E o pessoal desiste porque erra ali. Ele erra ali e não sei fazer cor e vai dar problema. E muita gente acha que comprou uma progressiva e aí porque ele comprou uma progressiva ele virou cabeleireiro. E aí ele começa a atender, ele virou cabeleireiro. Eu faço, o que tu faz? Eu faço progressiva e tratamento. Não, então tu não é cabeleireiro. É, não. Cabeleireiro tem que entender de cor, tem que entender de corte, sabe? Voltando pro Glauco, né? Daí eu encontrei ele naquele evento lá. E aí, obrigado, Glauco, tu me ajudou um monte. Ele disse, hoje tu é colorista. É. Porque quando eu entrei eu não era, né? Ele disse, Então, tu é um colorista. Porque é uma Exatamente. construção, é uma construção, é uma construção. Tu tem uma jornada que tu vai acumulando, não só conhecimento, né? Eu tenho uma máxima pra mim que é o seguinte: as pessoas confundem conhecimento com inteligência. E tá completamente errado. Conhecimento é um grupo de coisas que tu aprende. Inteligência é quando tu sabe usar isso. Eu digo, meu pai tinha a 3ª série e era um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Enquanto tu tava pegando a calculadora, ele te dava o resultado de uma conta. Sabia resolver problemas. Então, pra mim, inteligência é a capacidade de resolver problemas desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Isso é inteligência. Sabe aquela camisetinha de Facebook? Ah, uma coisa é ter MBA, faculdade, outra é ter as manhas. Inteligência é ter as isso aí. manhas, cara. É tu Foi o conseguir que eu pegar fiz, isso. que eu tava te comentando. E talvez vocês façam cabelo, muitos de vocês que são artistas fazem cabelo e se perguntar, pedir pra explicar, vocês não conseguem. Porque existe uma jornada dentro da cabeça de vocês que ela é intuitiva. Eu não consigo, acho que ele Não, sabe mas é que, explicar mas muito é bem, que né? tu é um artista sensorial, ele é um artista com esse lado educacional. Né? Sim. O Dani sempre vai fazer. Tu vê ele cortando. Sim, ele tu já tem uma vai, ele tá meditação montando já esperando uma pergunta, né? Isso. Tipo assim, tu tá Isso. trabalhando esperando. Por que que tá fazendo assim? Por que Ele eu tô vai fazendo esse construindo. movimento? Porque esse movimento vai fazer assado. Isso aí. E eu, tipo assim, às vezes eu tô montando
e um lado do cabelo tem menos cabelo que o outro. Sim. Eu não Tem que posso resolver botar, na hora. eu não posso botar a mesma, então às vezes eu mudo o desenho Da mecha ali. da mecha naquele Isso. pra compensar, dá mais Ah, porque porque tem um sensorial. redemoinho que puxa e tal. e Isso, faz é o artista sensorial. Ele vai sentindo o que está acontecendo e ele vai lapidando, sabe? Ele vai aperfeiçoando, né? Eu via antigamente, assim, cursos que as pessoas iam lá, faziam o curso, e quando elas iam usar no salão, dava tudo errado. Quer ver um exemplo? Longueiras. E as pessoas amam porque não tem... Né? Não, as pessoas amam porque longueiras não tem Não base. entendem a técnica do negócio. e vão Cara, executar. mas eles acham que longueiras não tem base. Cara, longueiras tem uma base absurda. Não, de Muito 100 grande. anos já. Exato, e dizer que não, ali é só tu rasgar, fazer não sei o que. Não, Não, ela tem toda uma geometria, todos os cortes programados e tal. Só que as pessoas acham que rasgar cabelo... Isso aqui é que tá. Quem tá aprendendo é que nem quem tá aprendendo. Igual como quem tá aprendendo futebol americano. Eles olham a bola. Eles olham a tesoura, eles não olham a projeção, eles não olham exato, o movimento. exato. Não sabem aonde olhar, não tem como aprender. Fazer mecha é a mesma coisa. Eles olham o pincel. O pincel é a última coisa, né? É quase irrelevante. Quer ver um... Que pincel que tu usa? Qual tesoura que tu usa? Não Eu faz hoje, diferença. eu uso tesoura de 100 e poucos pila, porque se cair no chão já era. É. Eu As me lembro, 440, cara. as 440 Premium, Não. é isso. Eu me Entendeu, lembro. cara? Essa eu vou ter que contar, cara. Essa eu vou ter que Que contar. se cai no chão já era. Essa eu vou ter que R$1.500, caiu no chão. Tu Marcelo, conta que tem Isso, tesoura cara. desse valor, ninguém Olha acredita. só, Marcelo foi pra Paris, fez um curso e veio com uma tesoura. A tesoura. Ah, e era boa aquela tesourinha. Cara. Espetacular. E aí ele chega na E as primeira unhas, tu semana. lembra das unhas? Lembro. Eu já tava lá também. Trouxe umas garras pra cortar os cabelos. Ah, eu lembro de sempre uma fase das navalhas. Tem um Exato. americano que faz isso aí ainda. Não, mas essa da tesoura foi demais, cara. Ele chegou e mostrou pra todo mundo, tesoura de cobalto. Era uma sensação tu trazer uma tesoura de fora. Não era fácil, sabe? Não. Era uma época que o Marcelo entregava umas revistas pra nós, que Eu uma cliente acho. trazia, a gente tinha que recortar e fazer o catálogo dos cortes. Foi em Paris ou foi na Itália isso aí? Eu acho que foi em Bolonha, na feira de Bolonha. Bolonha, comprei E uma que tu tesoura. trouxe a tesoura. E a cliente Boa bate tesoura. no carrinho e a tesoura se vai ao chão e dá de bico, assim. Empenou já era. Cara, o Marcelo foi ficando vermelho, pegou a tesoura e largou no lixo, assim. E a cliente, ai, desculpa, ele não, tudo bem. E a gente em volta só pensava assim, ó, pá, quando ela for embora, ele vai chutar todos nós aqui, porque ele não pode chutar cliente. Será que hoje eu consigo sair mais cedo? Foi fora. E ele tinha pago, assim, ó, era Não, em e o euro. detalhe- Era em euro, tipo E assim, ó. detalhe, eu fiquei na feira até o último momento, porque lá na Europa é feio tu pechinchar preço. Sim. Eles não gostam, Não. tá? E então eles te É o valor, é o valor. xingam se tu tentar Sim, pechinchar, né? tem. Mas o último dia, o último suspiro de feira, eles torram ali. E eu fiquei, cara, no stand esperando. Namorando ela. Eu fiquei parado. Fiquei parado no stand. Até chegar a hora do Aí queima-queima. faltava uma meia hora, o cara começou a baixar preço. Eu disse, vai baixar o preço? Vou. Aí ela custava, sei lá, 700, ele vendeu por 500. Mas eu fiquei esperando, cara, no stand. 3 mil reais ainda Cara, eu convertendo. me lembro dele. Na época, né? Eu me Agora lembro mais. dele juntando a tesoura e colocando Acho que era uma assim, ó. lixo. Lendel. Era espetacular. maravilhoso, Cara, ele tinha cara. mostrado pra todo mundo no salão, todo mundo ficou encantado com a tesoura, porque era um investimento Hoje eu compro altíssimo naquela tesourinha época. sem pila, cara. Eu não consigo, cara. Eu ainda sou tarado das tesouras. Eu Não, gosto eu não- de tesoura leve. Eu trato meio como se fosse uma Não, eu joia tenho o negócio. sabe? Eu tenho toda uma manha também da tesoura. Sim. Tá? Por exemplo, E pra mim é mais difícil, né, Marcelo? Porque eu sou canhoto. Então, Nossa, pra achar então é tesoura, mais pra difícil, mim, hein? é uma missão. Não, Até só tesoura, né? Todos os materiais, né? Não é feito todo pro canhoto, mundo é feito né? pros destros, mas a É. tesoura Hoje- especificamente tem a mecânica contrária. E aí, pra te achar elas, e aí é sempre nessa faixa, 1.000. tá louco. A mais barata aqui é a da Occhio aqui em Porto Porque Alegre. cai, cara. é 680. Cai, ela não Cai. fica boa. É, E eu sou estabanadinho, né? Sempre tesoura, fui, né? tesoura... É, o Marcelo é... Derruba o pente. Eu tento não deixar cair, às vezes cai. Cara, eu Não é vou te fácil. expor, né? Eu gosto de... Ver aqui, tá ferrado. A parte que eu gosto é que tu lê tem mais intimidade com o Marcelo, tem mais E eu história pego com o mais dele. Marcelo, Não, mas eu tenho uma tua... tranquilo. Eu tenho uma tua que eu vou Ou trazer em seguida. Nem mais tanto. O Marcelo, uma vez, nós, no sábado, no Iguatemi ali. E era Faz um... pouco tempo. Era no Iguatemi. Não, mas eu ainda trabalhava contigo. Eu saí do salão faz 15 anos. Então... E o Marcelo... Passou o tempo, meu Deus. E o Marcelo tá penteando o cabelo. E ele penteou o cabelo da... Era um cabelo de uma menina, assim, né? E ele
penteou e o pente trancou. E ele achou que era um nozinho. Ah, eu conto essa história até hoje. E ele puxou o nozinho E e era um ele mega arrancou o piercing dela por cima, Foda. velho. A guriazinha, deixa eu contar- Sangueira. tu lembra, né? Olha só, eu conto essa história até hoje, cara. A guria recém tinha colocado um piercing, esses de... Que era só em cima, né? Era só aqui em cima, assim. Ah, era, exatamente. Só era em cima, um diferente cima do aqui, meu, tá? assim. O meu é os dois, né? O dela era só em cima. E eu, sabe aquele nozinho que dá do cabelo? Sim, ali normalmente também, inclusive. Tudo acontece no sábado comigo. Essa história também, né? Tudo é no sábado. E E, a aquele do cliente, nozinho. e o do cliente, aquele que ficou a ponta da tesoura que tu cortou na lateral também. Esse eu fiz no Essa nariz eu no não me cliente. lembro. mesmo. Sim, tu mandou afiar uma tesoura e quando veio Ficou ela uma tava tatuagem. ótima. E ele fez assim, ó, pra fazer o contorninho aqui, ó. E ela veio Tinha, cortando. tinha ficado um biquinho Não, na e tesoura ficou- e ele rasgou ficou o a lado do cara, tatuagem. assim, ó. E veio assim. Ah, cara Eu fiz sexy, isso né? no Fica nariz mais... no cliente. Uma tesoura Fica novinha, rasgado. super Imagina, afiada. cara, Fazer a que franja. nem tu falou, era sempre no Só sábado, o cara. vizinho. Não, Era os um rolos só caos. aconteciam no sábado. E a guriazinha trancou e tem aquele nozinho que dá do cabelo. E eu vim, puxei. Quando eu olhei o pente, tava o piercing assim no pente, assim, ó. E já veio. E aí Não, o sangue aqui, ali assim, ó, jorra, né? Na Tá vendo? capa. Eu, pá. Bom, E aí, fudeu, né? não, eu Não me sei se pode lembro. falar a palavra, mas fudeu. Me lembro A de agenda parar, já era. parar já Pipe, era. que a Cara, edição bota não, um pipe parou ali, tá tudo. certo. Tudo. Parou o salão, pega a menina, bota a toalha, aí tinha um A menina em cima, tinha uma lembra? festa pra ir. Não, Meu caos, Deus. cara, caos. Horrível. E eu não vi, eu Menina tava no de lavatório família, lavando. sobrenome. Bah, uma guria. Não, doideira. Aqui a gente tem essas, né? Doideira. Segurança de família. O teu que eu falei que eu ia Lá contar é vamos que nós. o Dani, eu conheci ele porque ele veio fazer curso de escova comigo. E no primeiro dia, na primeira escova, ele terminou a escova e eu perguntei pra ele, tu vai deixar ela embora desse jeito? Na minha cara e da minha amiga, que foi minha modelo. Deixar ela sair assim. Vai deixar ele assim. Eu digo isso porque esse cabelo tá todo molhado. E aí ele, como assim? Eu faço isso até hoje nos cursos. Acabei de ministrar um curso em Caxias e eu faço pra eles. Aí eu peguei a mecha, botei o calor e mostrei pra ele e começou a levantar aquele aguaceiro, porque tava Umidade? todo molhado. Tá Eu só, com tinha, umidade. eu só tinha alisado, conversando e alisado. E aí eu mostrei pra ele, Todo assim, cheio larguei de frizz aquela no lâmina cabelo, ele polida. largou o espelho, olhei assim, filha da mãe. E aí eu disse, ou ele desiste agora, ou ele resolve aprender, né? Sim. Porque não tem. E aí ele, ali que eu disse, naquela época, ele, eu acho até que foi a mãe dele que mandou ele fazer aquele curso, porque ali ele ainda tava no processo de, Tanto vou faz, fazer tanto por faz. fazer. Tô aqui, É. cagando. tava mais preocupado em conversar com a menina, né, do que realmente fazer ele é o bom de cabelo. papo, ele é bom de papo. É. Olha só, gente. Ao vivo, assim. E aí agora um processo de finalização, porque tu não tem como entregar um cabelo pra mídia se ele não tá bem finalizado. Exato. E hoje tá Eu mais, finalizo né? Voltou o todos os volume, Exato. voltou os anos 90. Eu sei que aqui Tenho feito não... cabelos bem anos 90, com muita, pegada anos 90 90. e 80. Mas aí é que final tá. dos 80 ali pra 90, É, aquela tá, parte tá do, na do veia. glam rock Só veio que com força. Aquele que vai vir assim, ó, bem certinho pra frente. Jennifer Aniston vai voltar? Não. Não é esse? Vai voltar um, cara, que é mais antigo ainda. Que é assim, ó, aquele corte aqui assim, ó, diagonalzinha. Aham. E a escova certinha. Acho que eu até Sim, postei sim, alguma sim, coisa sim. parecida. O da Sem Jennifer ela era mais ter nada curto, de- mas eu sei de- porque tá Sem falando. movimento. Movimento. Sem movimento. Tinha. É lá embaixo. Deixa eu ver. Não, e aí olha a diferença que eu vejo hoje no mercado. Eu vejo muita gente que sabe fazer cor bem e que quando ele vai apresentar o cabelo tá uma droga, porque ele não sabe finalizar, ele não faz a cor acontecer. Só que tem profissionais, aí entra o caso do lance do Marcelo. Marcelo vem do corte. E corte, se tu não finalizar, esquece. Não aconteceu, né? Então, ele não consegue largar um cabelo hoje que não esteja bem polido e bem finalizado. Tu não vai conseguir fazer isso porque tu veio do corte. Uhum. Pra ti, se não finaliza um cabelo, tu não enxerga o que aconteceu nele. Então, quando vocês mostram cor, a cor aparece. Tem gente que olha e diz assim, nossa, eu fiz toda a cor, mas a cor não aconteceu. Claro que não, ele tá mal finalizado. Tu precisa finalizar o cabelo de uma forma que ele mostre realmente o que tu fez ali. Né? Tu precisa polir, tu precisa Eu tive modelar, precisa fazer a coisa do jeito certo. Eu tive o privilégio que em 2005 eu tava em Londres. E a primeira viagem que eu viajei sem o Hugo, viajei sozinho. E eu tava privilégio por essa palestra que a gente ouviu. Eu fui com o pessoal de São Paulo, cara, e fui com a imprensa. Lembra um cara que trabalhava na revista You, que era diretor? Que ia bastante lá no salão. Exatamente. Lembro. Tá? Lembra dele? Alexandre? Não vou lembrar o nome, cara.
Eu Mas você viajei quem no é? avião Você com quem é? ele e ele representando a revista. Uhum. E ele conseguiu uma credencial minha de imprensa, pra mim de imprensa. E eu entrei, cara, pra assistir a palestra na época, presidente da Vidal Sassoon, a filha do Vidal Sassoon, que foi presidente. Eu acho que hoje ela não é mais ela, não sei. Mas era ela. E ela deu a seguinte palestra. Pessoal, até o dia de hoje, o mercado foi regido pelas tesouras. Exemplo, meu pai e outros tantos cabeleireiros pelo mundo. E aí, óbvio que ela não ia falar, mas eu lembrei do Vanderlei Nunes, lembrei do Hugo, lembrei do Tony Guy, tudo tesoura. Tudo tesouro. Tudo Uhum. tesoura. Quero que saia nas Luiz revistas. Longueiras. Porém, gente, Aliás, a gente tá gravando agora, né? No início de... meio de junho, né? E recentemente, faz uns 10 dias que morreu o Luiz Longueiras, né? É verdade. porém, pessoal, Verdade. o mundo tá mudando. Vai começar a ser regido pelos mundo das cores. Os coloristas vão tomar conta. Visionária. Tá? 2005. 2005. A cor vai tomar conta. As indústrias das cores estão vindo com tudo pra cima. E quem não for colorista, corre. Que vai ficar fora. Cheguei em Porto Alegre, chamei pro Hugo e disse, Hugo, fudeu, nós estamos fritos. Não temos o que fazer. E aí o Hugo não recebeu muito bem essa mão. Ele que deu uma zerada no leite por um tempo. Porque eu queria eu disse, eu não queria ser colorista, mas eu queria me dar, eu vou escolher 3 novinhas aqui, novinhas que eu digo assim de, não são coloristas ainda, mas treinar elas no futuro. Tu veio com uma informação fresca e nova É. pra uma pessoa que não tava preparada pra receber. Mas E que- a gente, mas- é normal mas porque a aí gente que vem tá. de curso assim. Mas isso é que é estranho, porque na época era uma prática, lembra? Tinha uns profissionais que era uma prática de ter as coloristas ao redor, e o próprio Hugo tinha isso, né? Ele tinha as grandes coloristas dele ao redor, Tinha. mas era o centro das atenções. O que na verdade não caiu bem foi pensar que, tá, eu vou deixar de ser o centro das atenções e as minhas coloristas vão virar o centro das atenções. Isso aqui, ó. Sim. Esses cabelos assim, ó, bem que tu escovou. Uhum. Pra mim. É isso aí. Eu gosto, inclusive. É. Né? É mais simples. Daí veio os Romeu Felipe, veio a galera Colorista. saindo por cima, né? De Uhum. todo mundo, né? E hoje tá começando a equilibrar. Hoje Tem não uma vai. mescla. A tesoura não vai passar por cima, Não. mas houve um equilíbrio Porque as duas coisas são que importantes. são importantes, entendeu? É. Que hoje tá tendo um movimento pro Total Look, né? Tu tem, É. que ter, Isso, tu tem que isso. ter toda uma assessoria desde da cor, corte, cor. finalização e ainda o vestuário. Só que aí entra o que eu tava falando pra vocês. Eu percebi que teve essa ascensão dos coloristas, mas quando tu via um colorista tendo que finalizar cabelo, ele tinha que terceirizar. Ah, Isso aí, sim. E quem vinha do corte já Tem um monte vinha que com não essa sabe, pegada. né? Não, Mas é o só que eu que. digo nos E aí, cursos, sabe cara. aonde que deu o problema? Na pandemia. Ah, não, e Porque ficaram aí sozinhos. ficaram sozinhos. Não tinham mais equipe pra fazer. Tu tinha que pegar uma cliente e tu trabalhar do início ao fim. E como é que tu finaliza se tu não sabe? Eu fiz ministrei um curso de escova em Porto Alegre há um ano atrás. E na turma tinham 6 pessoas com mais de 20 anos de profissão. Sabe por quê? Porque as clientes delas não queriam mais ser escovado por outros. Uhum. E eles não sabiam escovar. Passaram 20 anos fazendo cor e não sabiam escovar. Quando chegava na hora de finalizar o cabelo, Dava ruim. dava ruim, não sabiam o que fazer. Porque nunca fizeram. Sim. Isso Sempre que eu falo- terceirizado. Isso que eu falo nos cursos. Tem uma galera que quer só fazer cabelo no teu salão e tal, sossegado, sozinho, e uma equipe finalizar pra ti. Não tem problema, pode. Mas se um dia tu quiser crescer, tu quiser pegar um palco, uma parada assim, e tu não finalizar o teu cabelo, tu deixar pra terceirizar Não isso vai aí, acontecer. não vai acontecer. É. Não vai acontecer. Porque como é que lá no palco tu sozinho tu vai finalizar? Tem que tirar um vai fazer dia. aquilo Ah, ali. mas eu faço porque é uma questão de horário. Mas um dia tu tira pra finalizar o cabelo de uma cliente, de 2, uma vez por semana. Não precisa ser sempre. Mas pra manter aquela prática viva. É, e mais importante também pra tu criar, porque hoje teu finalizador mais experiente é tu mesmo. Exato. O detalhe que tu quer diferente, Isso. Aquela franja só que tu que só pode tu vai entregar. fazer. É. Só tu pode Cortou entregar uma pra franja tua perfeita. equipe. O cara secou no meio, Isso. secou no meio. Porque É, foi o Babyliss quando eu comecei a fazer o Babyliss. isso mesmo. Algum Que agora as dedo queimado pra escovas- aprender a fazer. Nossa. Eu tô há 2 anos pedindo pros meus escovistas fazerem essa escova aqui. 2 anos enchendo o saco deles. E agora não vai mais ser opcional, né? É. Aí, essa Quem é a moda. aprendeu, já aprendeu. Quem não aprendeu, Exato, vai passar essa é a trabalho. moda. 2 anos enchendo o saco deles. Eu quero esse tipo de cabelo.
Aí os novinhos, que é muito difícil tu trabalhar, porque eu trabalho com uma galera muito jovem, né? E eles não conseguem entender que eles acham que aquele momento ainda do babylisinho, Sim. pá, ali, que ainda Mas é o lance da moderno. visão. É o lance da visão. É, que ainda é o O que é mais moderno. fácil? Não, e acham que é o moderno, cara. Fácil. Eles acham que é o moderno. Eu digo que, já era, isso já é comum. É. Mas o problema Mas de é ser que um pra eles, visionário- Marcelo, aí só Isso que já é desculpa te comum. interromper, Capaz, Dani, né? mas aí é que entra o negócio, tá? Por exemplo, pra eles é moderno porque isso é novo pra eles, Isso. entendeu? Eles são novos na profissão, então quando eles enxergam isso, porque eu me lembro do meu início da trajetória, quando eu via assim, fazer uma escova, era, nossa, que coisa maravilhosa isso aqui que tá fazendo. Não, isso aí todo mundo faz, cara. Isso aí não é nada demais. Mas pra quem tá entrando na área, aquilo é novo. Hoje, no processo de mentoria, às vezes eu digo pra pessoa na mentoria, experimenta não botar o copo aqui, coloca desse lado aqui que é mais seguro. E ela diz, nossa, valeu a mentoria. Eu não tinha percebido que o copo ficava melhor desse lado. Tipo isso. Porque ele fica bloqueado e as pessoas elas procuram, às vezes, só. Elas querem alguém que guie elas. Falando nisso, o pessoal do salão gostou muito da tua palestra. Ah, coisa Do boa. meu também. Coisa boa. Maravilhoso. Recomendaram pra Hoje todo mundo. mesmo, Ah, legal. quem é que me falou? A Luciana, hoje de manhã, eu tava tomando café, porque eu falei que eu ia vir aqui. E ela disse que tanto o Rafa quanto a Sônia adoraram. Ah, coisa boa. Querem fazer contigo mais coisa. Essa questão do visionário que tu tava falando, que era que tu vê muito antes. Eles não estão preparados pra receber isso ainda. A gente enxerga primeiro. Tu já quer que eles estejam prontos pra fazer uma coisa que vai virar moda daqui a um ano. Com Já- certeza. No caso, agora tá chegando. Tu tava 2 anos já pedindo. Olha, certeza. quando lançaram o Lebege em vela, É. o face frame marcado. Aham. Eu Cara, fiz. pra chegar no interior, lá em Venâncio, O meu velho, vídeo subiu pra vela, isso né? levou Do 5 anos, lançamento, eu né? acho, pra chegar lá. Depois que já era. Mas tu quer ver uma coisa? Vocês vão lembrar disso. Antigamente, quem ditava moda era a TV aberta. Sim, sim. Era a TV aberta. Então Graças a Deus não é mais. começava uma novela nova. Na primeira Os cabelos. semana, eles odiavam os cabelos. Nossa, Todos, que todo coisa mundo. mais Aham. horrível que fizeram. Bah, eu 15 era a única dias. hora que eu olhava a novela, era os primeiros. 15 Cortes. dias depois, era Fato. uma linha de produção, todo mundo saindo com o mesmo cabelo, Exatamente. sabe? Só que o choque inicial é o quê? É o novo. O novo assustava. A primeira coisa que eles olhavam e diziam, não, isso aqui é horrível, não gosto. Ah, que coisa Tudo que é novo, né? fizeram. Até lançamento de carro, Se né? assusta. Aí depois assusta. tu vai lá e Ah, diz eu assim, preferi o começa a outro. acomodar, começa a gostar, e quando vê, era a linha de produção. Passava o dia cortando o mesmo cabelo. o mesmo. Eu me lembro, a escova era a mesma, porque o cabelo era Fazia, o acho que uns mesmo. 20 do mesmo. Igual. Tudo igual. É sempre aquelas figurinhas carimbadas, né? A topzinha da novela, Exatamente. o cabelo da fulana, a franjinha Exatamente. da fulana. Que só ficava boa na fulana. Guris, o papo tá bom, a gente tá se encaminhando pro final, e eu queria que vocês deixassem Bah, aí já uma... acabou, já passou. Viu, coisa boa? A gente tá em Papo amigos, bom, a gente se diverte. Passa né? rápido, passa rápido. Eu queria que vocês meio que dissessem assim para vocês o que foi o grande diferencial assim para poder construir a carreira e chegar nesse momento assim, né? Porque a gente começou falando de vários erros acontecem e a gente vai tentando, vai seguindo, vai indo. Mas o que tu, Marcelo, acha que foi o diferencial na tua carreira? E depois, Dani, qual foi o diferencial assim que tu diz, ó, isso aqui que eu fiz foi o que realmente fez com que eu chegasse até aqui? Tu me deixa tempo, hein, Marcelo? Fundamental mesmo. Fundamental é disciplina, tá? Uma coisa fundamental. Acho que tem que ter disciplina de acordar de manhã e querer ir trabalhar, de querer ir criar, de querer. Então, a base, na minha opinião, é disciplina. E, cara, uma coisa que eu escuto sobre a zona de conforto, né? É não ficar na zona de conforto. Na real, cara, eu tô procurando ela, cara. Eu acho que eu nunca vi ela na vida, cara. Tá ali na O dia que eu achar a zona de conforto, eu vou entrar nela um pouquinho. Então, não fique na zona de conforto. Se tu tá achando que tá bom, a crítica que a gente, né, que a gente fez pra nós mesmos, eu mudo da seguinte forma. Usa isso como uma zona de conforto. Tá bom? Não tô gostando muito? Não, beleza. É uma zona de conforto te incomodando a fazer uma outra coisa, né? Então, isso é uma coisa que tu pode impulsionar. Usa ela como motor, né? Como motor, como uma gasolina ali pra dar um gás pra te criar alguma outra coisa. Então, Expandir a tua zona de Não, conforto. agora, Trazer mais coisa pra tu, dentro. tu tem que te modernizar nessa área. Agora a gente tá falando de carro elétrico, tá? A gente não verdade. queima mais gasolina porque não faz bem pra natureza. a Europa vai pra... né? Vai pra- Então, gente, tenha disciplina, não fique na zona de conforto.
educação, né? Ele vai falar, provavelmente ele vai falar isso, eu roubei dele agora. Mas ele vai falar isso, que é educação também, né? Senão tu não tem como ir, né? Uhum. Eu vou roubar a disciplina de ti também. É isso. E tu, Dani? O que te Cara, diferenciou aí no processo? O que me diferenciou foi a persistência, a dedicação, a disciplina e o estudo. A alma de aluno. Tu não pode perder a tua alma de aluno em momento algum. Tu tem que estar sempre aprendendo. Eu brinco que criar uma mecha, fazer uma mecha, são 100, 150, 200 chances que tu tem de projetar aquela mecha melhor do que tu projetou a anterior. Cada elevação, cada desfiado é um momento de aprendizado. No corte de cabelo, cada tesourada é um momento de tu analisar o movimento que aquele cabelo gerou. Então tu tem que estar aprendendo o tempo todo. E essa minha vontade, essa minha visão do estudo dentro da profissão é o que me tirou que aumentou a minha zona de conforto, na realidade. Trouxe coisas que não eram confortáveis para dentro da minha zona de conforto e hoje são confortáveis, que é como o Marcelo estava dizendo. Acho que isso é o que faz a diferença. Bacana. Legal, quero agradecer vocês dois. Eu, por justiça, eu sabia que para começar isso eu tinha que começar com vocês. Vocês, junto com o Alisson, foram as pessoas que me incentivaram a começar isso, né? Então, eu quero agradecer. No futuro, quando a gente ficar melhor, quando o podcast ficar ainda melhor, eu vou trazer vocês de novo e a gente vai conversar novamente Quero um para falar especial do sobre outras Marcelo, coisas. um especial Exatamente. meu. Então, eu agradeço de coração por você estar no início desse projeto. E para vocês que estão assistindo aí, esse podcast, ele tem a intenção de ajudar que cada profissional saiba que a gente vai errar, né? A gente vai falhar, aqui aconteceram erros, coisas que a gente sabe que a gente vai melhorar, mas o mais importante é não desiste. Pode errar, mas não desiste. Toda segunda-feira a gente vai ter conteúdo para vocês aqui no podcast, com novas pessoas, novas histórias, novos erros para a gente compartilhar com vocês e a gente quer contar com vocês nessa caminhada, tá bom? Se inscreve no canal, já deixa aí o like, bota ali, marca que tu gostou do conteúdo, compartilha com as pessoas que vocês acham que faz sentido para elas também serem motivadas através desse podcast e se inscrevam aí no canal e vamos acompanhando junto essa jornada. Eu conto com vocês, semana que vem tem mais coisa para nós aí, tá bom? Um grande abraço a todos.